Um dos capítulos mais importantes da vida do presidente Lula foi escrito há alguns anos em Curitiba, mais especificamente na Superintendência da Polícia Federal, na capital do Paraná. E nos 580 dias em que o Lula ficou preso lá, ele teve um ouvido principal, uma pessoa com quem ele diariamente dividia a agonia, as pequenas alegrias, as preocupações e os planos de um dia sair dali, se candidatar novamente e ser eleito pela terceira vez presidente da República. Eu estou falando do agente da Polícia Federal, Jorge Chastalo, que nunca tinha dado uma entrevista contando bastidores daquele momento, da relação que ele construiu com Lula, do que ele ouviu, de quem visitou Lula, segredos da prisão, a relação do Lula com a Janja, o namoro que ele viu começar, a tristeza do ex-presidente com a morte do neto, o Arthur, morte do irmão, o Vavá, a frustração com as tentativas de tirar ele da cadeia mal sucedidas e a raiva que ele assumidamente nutria contra determinadas pessoas. Mas o Chastalo topou dar essa entrevista e é essa conversa que eu te convido a assistir agora. Você alguma vez, quando você entrou para a Polícia Federal, quando você decidiu ser policial, você pensou que você fosse ter uma relação, estar numa posição tão próxima de um presidente da República e ter aquele grau de proximidade que você teve com o Lula? Apesar de muitas experiências, apesar de muitas operações interessantes, conheci o Brasil quase todo, graças à Polícia Federal, em missões. E eu nunca imaginei, logo que eu nunca imaginaria que eu seria um dia chefe, responsável por uma carceragem, e que nessa carceragem estaria preso um ex-presidente da República, e um ex-presidente da República ainda que é um grande defensor do pensamento progressista no Brasil e importante para o mundo todo, né? Jamais imaginei que isso aconteceria. Agora, a gente está falando de 2018, então, né? Início de 2018, provavelmente, né? Isso. Antes disso, você já estava na Superintendência de Curitiba. Já estava nos presos de Curitiba há 18 anos já. Então você participou, provavelmente, desde o início da Operação Lava Jato. Você deve ter visto a Operação Lava Jato começar, provavelmente, né? Essa pergunta é importante, Guilherme, porque assim, eu vi a operação começar, eu vi pelos telejornais, porque nunca tive relevância nenhuma para a Operação Lava Jato, tá? Eu nunca participei de investigação, não tinha acesso às técnicas de investigação que estavam sendo utilizadas. Eu acompanhava e conversava com um colega ou outro ali que trabalhava na operação, ou pela imprensa também. Mas, claro, como eu estava no prédio, trabalhando no prédio, eu tinha acesso eu não tinha acesso, eu sabia de quem estava preso ali e tal, e sabia do tamanho que estava tomando essa operação. Mas nunca tive relevância nenhuma para a operação. O meu trabalho, depois que eu assumi o núcleo era estritamente fazer escolta dos presos. A pessoa ou fazia a prisão, auxiliava no cumprimento desse mandado de prisão, de favor de uma pessoa, ou o meu trabalho era simplesmente transportar essa pessoa para lá e para cá, como a gente costuma dizer. Ou leva para uma audiência, ou leva para um exame médico, ou transfere para outra unidade do sistema prisional do Estado, uma transferência de um preso. Era basicamente isso o nosso trabalho. Então, a gente não tinha acesso eu nunca tive acesso às informações que estavam sendo colhidas na Operação Lava Jato, estava observando os resultados apenas. Sim. E no período que você chefiou a carceragem, quais eram os presos que estavam naquele momento na superintendência? Então, dessas pessoas que eu acredito que você esteja perguntando relevantes, eu vou lembrar de algumas, tá? Mas não vou lembrar de todas, porque quando eu assumi o setor, eu acredito que da Lava Jato nós tínhamos mais de 20 presos. Então, eu vou lembrar do Marcelo Odebrecht, do Eduardo Cunha, do Edir Assad e do ex-ministro Palocci. Esses são alguns nomes que estavam presos ali quando eu assumi. E como é que era, Chastalo, a estrutura da carceragem? Porque era muito diferente de Pinhais, né? A instalação é segura, porque tem um pessoal que cuida da segurança externa e tem um plantão, aí tem 24 horas por dia tem um policial
que fica dentro da carceragem e ele mantém a porta fechada, a porta de aço fechada o tempo todo. Então, tem uma antessala e depois tem as celas. Guilherme, é tudo assim, é tudo muito simples, sabe? Uma cela muito simples, com uma cama, com um colchão fino e um banheiro coletivo, com 2 alas. São 2 alas, porque a gente, para separar feminino de masculino. E acabou que com a Operação Lava Jato e quantidade de presos que nós tínhamos, acabou que a gente separou uma ala só para o pessoal da Lava Jato, deu outra ala para outros presos que cometiam outros crimes, né, como contrabando, tráfico de drogas e tal. E aí a gente pegava uma cela específica para quando entrava alguma presa feminina, para poder ter o isolamento e tal. Mas é tudo muito simples, mas com alguma dignidade, né? Por exemplo, ter um banheiro coletivo, mas era um banheiro razoável, assim. É claro que pela limitação de tamanho, o conforto não era nada confortável estar lá dentro, por conta do tamanho e tal, os espaços, os objetos pessoais dos presos acabavam ficando muito próximo do outro e tal, por conta do tamanho do estabelecimento ali. E desses presos mais conhecidos, alguns que você citou, o próprio Lula, com quais você mais teve contato? Eu imagino que o Lula deve ter sido o que você mais teve algum tipo de contato pelo tempo que ele ficou lá, né? Ele ficou bem mais tempo do que os outros porque ele passou a cumprir a pena na superintendência devido à autorização judicial por ser ex-presidente, né? Foi, sem dúvida. Foi o preso que eu mais conversei foi com ele. Eu tinha, obviamente, contato com os outros presos, conversava com alguns também, que são muito bons de conversa, né? O ministro Palocci, uma pessoa extremamente educado, gentil, o próprio Marcelo Odebrecht também, sempre muito educado. Esqueci do Léo Pinheiro, que é uma figura, uma pessoa que, apesar de estar preso, estava sempre sorrindo e sempre tinha uma palavra bacana para falar e não reclamava de nada. Uma figura por quê que você diz? Era engraçada? Então, o Léo Pinheiro sempre demonstrou assim, que apesar de estar preso, apesar da situação dele, ele estava sempre sorrindo e sempre conversando coisas positivas, assim, uma pessoa mais com um espírito mais alegre, assim, Você sabe? lembra de Eu alguma gostava. passagem específica, alguma coisa que vocês tenham conversado que ilustre isso? Toda vez que eu conversava com ele falava assim: manda um abraço pro Lula, manda um abraço pro Lula, sempre falava isso. E você falou do Marcelo Odebrecht, dizem que ele tinha uma rotina de exercícios muito disciplinada, né? Que ele passou a fazer muito exercício, ele fazia muito exercício preso, né? Ele fazia assim, ele costumava gostar de manter a forma física, assim, então ele procurava fazer alguns exercícios com equipamentos simples, assim, esses elásticos e tal, sabe? Os presos tinham banho de sol nessa rotina, Chastalo? Tinha banho de sol, claro. Esse é um direito constitucional, né, em lei, então todos tinham direito a um banho de sol. E claro que dentro da nossa possibilidade, porque tinham outros presos na outra ala que cometeram outros tipos de crimes, que também precisam ser expostos ao sol. Então a gente tinha uma limitação ali de tempo e tal, e considerando ainda também que Curitiba não é muito favorável, né, a sol. Eles tinham banho de sol, não sabe se tinha sol, né? Exato. Agora, esse momento, como é que era? Era coletivo, eles se reuniam nesse momento ou cada um tinha o seu tempo isolado? Como é que era isso? Eles ficavam todos juntos, os presos da Lava Jato ficavam todos juntos conversando no sol ali. Você só Tem separava os uma mais perigosos dos da Lava Jato. Isso. A prisão do Lula, a gente soube, né? O país soube que ele ia ser preso, ou pelo menos a gente estava vendo que aquilo ia terminar numa prisão algumas semanas antes de fato ele ser preso. Antes disso, né, antes de ele entrar realmente para começar a cumprir a pena na superintendência, qual era a sua. O que você imaginava sobre ter um ex-presidente ali, um ex-presidente tão popular para parte do país, né, para uma parte do país tão querido? Isso te preocupava em termos de segurança, em termos de assédio à superintendência, de cuidar da estrutura ali? Como que antes você estava se planejando para gerir a carceragem, tendo o Lula preso ali? Essa é uma boa pergunta também, Guilherme. É claro que isso gerou no núcleo de operações ali uma tensão muito grande. Então, mas quando a gente considerou, desculpa,
Quando a gente começou a considerar realmente que o Lula poderia ser preso e viria cumprir pena ali com a gente, nós no núcleo de operações, por determinação até do superintendente, nós fizemos planejamentos de como seria esse recebimento dele ali. E o primeiro obstáculo que a gente já enfrentou foi exatamente esse, aonde colocar ele, porque havia a regra de que ele teria que ter uma sala especial, uma sala de Estado-Maior e tal. Então esse foi já o primeiro obstáculo que nós enfrentamos. Aí pensando aqui, pensando ali, eu lembrei de um alojamento que ficava no último andar, porque nós comentamos que ele provavelmente a gente conseguiria trazer ele de helicóptero do aeroporto até ali, até o nosso heliponto. E aí eu lembrei que tínhamos um alojamento de policiais no último andar e pedi licença pro responsável por esse alojamento para dar uma olhada, para olhar e ver se era possível adaptá-lo para receber o Lula. E aí nós percebemos que era possível, que apesar da precariedade, apesar da simplicidade, era possível utilizar aquele espaço. E especialmente porque se ele chegasse de helicóptero, ele desceria um lance de escada, andaria 20 metros e já estaria na cela. Então, assim nós procedemos. Organizamos essa cela, tiramos os beliches que havia lá e deixamos apenas uma cama, deixamos apenas uma mesa, com algumas cadeiras, um guarda-roupa bem antigo ali, o banheiro funcional, e isso foi aprovado. Disso é que nós começamos a pensar na parte de segurança e como seria cada passo. Então, Guilherme, isso é importante. Quando você faz o planejamento operacional nesse sentido, é importante que você saiba qual efetivo que você vai usar, quanta gente você vai usar, qual é a missão que você tem para cumprir e qual equipamento que você precisa para cumprir bem essa missão. Então, nós fizemos um planejamento, cada passo do que aconteceria em Curitiba a partir do momento da chegada do presidente, cada passo tinha que ser ensaiado e cada passo tinha que ser realizado com eficiência. Então, nós fizemos, eu e o 06 do setor do ENIOC, não vou falar o nome porque ele gosta que preserve o nome dele, que é um dos meus professores também na Polícia Federal, nós fizemos 3 planejamentos. Por exemplo, as diferenças básicas assim, de um planejamento para outro. Era um utilizando helicóptero, outro deslocando do aeroporto Afonso Pena até a Superintendência por terra. Algumas diferenças assim, porque a gente não tinha certeza se conseguiria o helicóptero. Então, nós fizemos 3 planejamentos. E para a segurança da instalação, porque nós sabíamos que o Brasil estava vivendo um momento bastante difícil, né? Porque havia a tal da polarização, né? Então, a gente sabia que o preso em questão era um ex-presidente, que tinha muita gente que o odiava e muita gente o amava. Então, nós sabíamos que haveria uma tensão muito grande. Quanto à segurança externa da polícia ali do prédio, nós convocamos, eu lembro que a gente convocou 60 policiais do Paraná, do interior do Paraná, e alguns do Rio Grande do Sul, até de Santa Catarina, para auxiliar a gente nessa demanda. Aí, o interessante, Guilherme, é que eu fiz o planejamento eu considerei exagerado e recebi até algumas críticas de várias pessoas dizendo que eu estava exagerando, porque eu pedi esse pessoal por 30 dias. Eu falei assim, eu preciso desse pessoal por 30 dias. Aí várias pessoas falaram para mim, para que 30 dias, 60 policiais aqui trabalhando se eles têm as missões deles lá onde eles estão? Se o Lula não vai ficar preso nem 5 dias, o STF vai soltar ele em 5, 6 dias. Aí o meu argumento era, olha, se o policial, se ele for solto em 5, 6 dias, aí esses policiais a gente dispensa e eles retornam para suas unidades, não tem problema. Mas inicialmente eu prefiro fazer um planejamento mais conservador, digamos, entendeu? Bom, e você tava certo no teu cálculo, ficou mais de um ano preso, né? O que gerou outros problemas para nós, né? Porque passados 20 dias ali dele preso, a gente sabendo que ele poderia continuar preso, aí a missão dos policiais era de 30 dias, estava vencendo, eu precisava arrumar novos policiais. E a instituição não tem tantos policiais assim disponíveis para fazer esse tipo de trabalho, sabe? E aí nós começamos a telefonar para o Brasil todo, pedindo para Brasília, para o órgão central em Brasília, para conseguir efetivo para nós, para manter a segurança. É claro que depois que nós estabelecemos uma rotina, Guilherme, uma rotina de trabalho, aí nós fomos dispensando esse pessoal que a gente percebia que não havia tanta necessidade de estar cuidando da parte externa. Até porque o interesse da população ali foi diminuindo também com relação ao Lula preso. Então,
aquele tumulto que havia na primeira semana dele preso, tanto de pessoas que gostam dele quanto das pessoas que não gostam, esse tumulto foi diluindo. Então nós fomos gradativamente dispensando muitos policiais. E acabou que depois da rotina estabelecida e tal, nós ficamos com apenas 8 policiais em missão, né? Esses 8 policiais ficavam revezando, 2 policiais por dia, 24 horas, revezando na frente da cela dele, para ter todo o cuidado. Porque a cela dele era um alojamento improvisado e tal, apesar de ser seguro também. E aí, no dia que ele chegou à superintendência, em qual dos 3 cenários que você desenhou, qual deles era o correto? Ele chegou de helicóptero, de carro? Qual foi a forma que ele chegou e como foi o teu primeiro contato com o então ex-presidente Lula? Por nossa sorte, a gente conseguiu, até falei por competência da Polícia Federal, que geriu muito bem isso, nós conseguimos aplicar o planejamento número 1, ou melhor, que é com a utilização da aeronave da Polícia Federal transportando o Lula de São Paulo até Curitiba, e um helicóptero da CAOP, a nossa Coordenação de Aviação Operacional, transportando ele do Afonso Pena, o aeroporto Afonso Pena, que fica lá afastado mais ou menos 30 quilômetros da superintendência, o que seria uma dificuldade transportar ele por terra, né, com veículo. Aí nós conseguimos esse helicóptero e pousamos com ele em cima no heliponto do prédio da Polícia Federal. E a tua primeira interação com ele, como é que foi? A primeira interação com ele foi no aeroporto Afonso Pena, né? Quando eu recebi, ele desceu da aeronave, uma asa fixa, né? E aí ele teria que caminhar aproximadamente 20 metros para entrar no helicóptero. Nós estabelecemos isso também, conseguimos coordenar isso também, que a aeronave pousasse e ficasse muito próximo ao helicóptero. Aí, quando ele desceu, há um certo constrangimento, é lógico, mas eu falei, boa noite, presidente. Aí ele olhou para mim e falou assim, boa noite, para onde eu vou? Aí, como tinha muito ruído, que aeronaves estavam acionadas ainda, tanto o helicóptero já estava acionado, pronto para decolar, quanto a aeronave asa fixa que trouxe ele de São Paulo ainda estava acionada, então havia muito ruído. Aí ele perguntou para mim para onde que eu vou. Aí eu falei para ele, o senhor só me acompanha. Aí seguimos para o helicóptero. Aí durante o voo do helicóptero, como o ruído é muito alto, tal, e ele estava com fone de ouvido, aí nós não conversamos absolutamente nada. E aí vocês chegaram na superintendência, e aí ele já foi direto para a cela dele? Como é que foi? Não. Primeiro, o superintendente, na época, pediu para levar ele ao gabinete dele, para recebê-lo e tal. E aí, assim foi feito. Ele foi conduzido até o gabinete do superintendente, eles conversaram ali mais ou menos 15 a 20 minutos, até que chegaram os advogados, né, que vieram por terra. Chegou o hoje ministro do STF, o Zanin, Cristiano Zanin, e o, infelizmente, já falecido Sigmaringa Seixas. Chegaram ali para conversar e fazer parte ali, e entender e saber como seria a estrutura, onde ele ficaria e tal, e assim foi. Então ele ficou ali no gabinete ali mais ou menos uns 20 minutos a meia hora. E como é que era a cela do Lula, Chastalo? Eu me lembro que ele conseguiu também na justiça, na época, uma autorização para ter uma esteira, certo? Descreve pra gente como é que era. Tá, inicialmente quando ele chegou, a cela estava muito simples. Tinha uma cama, pena de solteiro, uma mesa com 4 cadeiras e um guarda-roupa. E uma televisão daquelas de tubo, sabe? Antiga, assim, muito antiga. Mas funcionava para assistir os canais abertos, assim, né? Aí, com o tempo, lógico, o preso vai sentindo necessidades e, na medida do possível, aquilo que a gente achava que era de nossa competência, que não haveria problema, nós autorizávamos de imediato. Aquelas demandas dele, que a gente achava que poderia alguém argumentar que estava tendo algum privilégio, a gente submetia à apreciação do juiz de execução da pena dele, que deliberava e decidia se era permitido ou não. Então, com o tempo, ele foi ganhando alguns recursos materiais melhores para ele, como uma esteira, por uma necessidade dele de caminhar e tal, para fazer algum exercício. Até porque a cela não permitia ele caminhar, a cela era muito pequena. Então, depois que nós começamos a tirar ele no banho de sol,
A área que nós optamos pelo banho de sol também não era grande, então ele não tinha como fazer muita atividade física. Então a esteira foi autorizada. Assim como nós substituímos a televisão também, que era uma televisão muito antiga, por uma mais moderna, que tinha entrada USB para ele poder assistir vídeos e filmes com pendrive e tal. Aí ele foi, devagar nós fomos conseguindo melhorar as condições dele ali, na medida do possível, né? Esses primeiros dias do Lula na cela, como é que foram? Como é que você o percebeu emocionalmente, psicologicamente, e quais foram as primeiras conversas de vocês? O primeiro dia que ele chegou, ele estava bastante calado, mas era perceptível que ele estava bastante cansado. Ele estava fisicamente esgotado. Então, nós conversamos muito pouco. Apenas fiz uma vistoria ali no material que ele trouxe, né, que os advogados trouxeram para ele, tinha algumas roupas ali e tal. E aí teve até um momento engraçado nesse momento, nesse dia, porque ele tinha um calção que tinha um cordão, né? Tinha um Aí eu quê? tirei esse cordão e falei, ó, quando você sair daqui eu te entrego. Aí ele até falou assim, você tá achando que eu vou me matar aqui com esse cordão, pô? Aí eu disse para ele, não, não tô achando isso, mas é que é uma regra geral, então eu só tô aplicando a regra. Então, nesse dia foi apenas isso, aí ele dormiu, aí o Dr. Zanin e o Dr. Sigmaringa falaram para ele que era ele que estava lutando para que ele saísse logo e tal, se despediram e ele tentou dormir, eu creio, porque havia muitos fogos de artifício nesse dia, né? Na região ali, então o sono dele deve ter sido bastante conturbado. Mas no dia seguinte ele já estava melhor e já um pouco mais comunicativo, assim. Aí já perguntou meu nome, já perguntou da minha família, já perguntou quanto tempo eu trabalho na Polícia Federal, já perguntou de onde eu venho, do que eu fiz da vida. Ele é bastante curioso, assim, né, para saber sobre as pessoas. Até para ele poder fazer uma leitura sobre com quem ele está lidando, né? E você agora falou uma coisa interessante. No seu primeiro contato com ele, você me disse que você falou senhor, e depois você já disse que você falou você. Isso foi uma troca para você natural, ou você estava chamando ele de senhor e ele pediu para você tratar ele de você? Foi natural, assim, conforme a gente foi conversando mais, tal, eu passava a chamar ele de Lula, eu chamava de você, às vezes eu chamava de senhor, às vezes também eu me pegava chamando ele de presidente, descontraidamente, assim, eu falava presidente. Então nunca foi uma regra, assim, nunca usei só o você, usei só o Lula, usei só o senhor, usei só. O senhor, ele ficava meio assim comigo, né? Mas eu dizia assim para ele: o Lula, eu sou criado no mato. E no mato, se você não chamar teu pai e tua mãe de senhor e senhora, você apanha. Então eu aprendi que pessoas mais velhas ou pessoas que estão numa situação, enfim, pessoas mais velhas especialmente, você chama de senhor o tempo todo. E eu tenho esse hábito, eu carrego comigo esse hábito até hoje. Mas e ele passou a não se importar mais de eu chamar ele de senhor, ou chamar ele de Lula, ou chamar de você. Já não fazia diferença mais, sabe? Você chegou a ver em algum momento o Lula chorar ali naquele momento da carceragem? Esse é um tema delicado, né? Porque é bastante pessoal, mas não tenha dúvida, o momento mais terrível para ele, e eu acredito que um dos momentos mais terríveis da vida dele foi a perda do neto dele, né? O Arthur. É uma criança linda, alegre, maravilhosa, e isso causou um transtorno, isso causou um sofrimento absurdo. Ele chorou, ficou muito mal durante uma semana, assim, ele ficou muito mal. Depois começou a se sentir mais. Sim, enfim, o tempo vai ajudando, né? Esse foi o pior momento. E, mas teve outros momentos ruins, né? Ele passou por dificuldades enormes sendo preso. Falecimento do irmão, o próprio falecimento do Sigmaringa Seixas, que ele considerava um grande amigo, enfim, as derrotas que ele sofria no Poder Judiciário e tal, isso tudo foi. Ele sofreu muito essas derrotas na prisão, né? Então, mas sem dúvida a pior foi o falecimento do neto dele, o Arthur, que ele ficou bastante abalado. Você chegou a conhecer o Arthur? Conheci, ele foi 2 vezes lá visitar o presidente. E isso é interessante, que quando o Arthurzinho ele ia visitá-lo, eu percebia que ele deixava de lado todas as outras visitas, assim, os filhos e tal, e ele dava muita atenção pro menino, assim. Ele pedia pro advogado, por exemplo, ó, o Arthur vai vir amanhã aqui, traga uma bola para mim para brincar com ele. Ele e traga um presentinho também e tal. Então ele dava muita atenção pro menino, assim. Então
com certeza esse foi o momento mais terrível, um dos mais terríveis do período que ele ficou preso e um dos mais terríveis da vida dele, eu creio. Apesar de que ele já sofreu muito, né, antes disso. E como você percebeu que foi pro Lula ele não ter tido autorização para ir ao enterro do irmão, do Vavá? Você sabe que eu acho ele um cara bastante sensato, então, considerando ele já sabia que o irmão estava muito mal, que tinha grande possibilidade de falecer. Aí quando aconteceu, eu lembro claramente que ele disse para mim: Chastalo, vai ser feito o pedido para que eu vá no enterro, mas eu estou quase certo que eu não serei autorizado e não vejo tanto problema assim também. Eu gostaria muito de ir, claro, para dar um abraço à minha família e tal, mas eu acredito que na situação que está hoje é bem capaz que eles neguem, que seja negado que eu visite, que eu vá, que eu participe do funeral do meu irmão. Como que era a rotina do Lula ao longo desse tempo, Chastalo? Bom, vamos lá. Depois que nós estabelecemos uma rotina, demorou ali mais ou menos 2 semanas. Claro que sempre há adaptações, assim, né? Na segunda-feira, ele recebia visita de advogados, especialmente os dois de Curitiba, né? O Dr. Caetano e o Dr. Rocha, e recebia normalmente a visita do hoje ministro Fernando Haddad. Era o dia do Fernando Haddad vir de São Paulo para visitá-lo, era normalmente segunda-feira. O Haddad ia Aí ele toda recebia semana. quase toda semana. Ia quase toda semana e quase toda segunda-feira. Era sempre segunda-feira. Aí terça ele recebia apenas visita dos dois advogados, normalmente, né, de Curitiba, Dr. Caetano e Rocha. Aí na quarta, mesma coisa. Quinta era o dia de receber visita de familiares. E depois de uns 6 meses foi autorizado a receber a visita de 2 amigos por 1 hora. Então, os familiares chegavam às 9 horas da manhã, às vezes chegavam mais tarde e tal, por conta de deslocamento de São Paulo até Curitiba. Aí ficava o dia todo com ele até as 4 da tarde. E das 4 às 5 da tarde entravam as visitas que seriam os amigos, que ele recebia, daí recebeu várias autoridades, vários amigos mesmo, e políticos, enfim. Então, isso era a rotina de quinta-feira. E sexta-feira depois de um tempo, ele passou a ter direito a receber a visita religiosa. E aí, como ele recebia tanto gente de religiões de origem africanas, como cristianismo, com gente do cristianismo de qualquer outro tipo de religião ele recebia. E sábado e domingo ele ficava sozinho. Eu ia lá normalmente sábado e domingo eu dava uma passada rápida lá, conversava um pouco com ele e tal. Mas normalmente aí ele ficava sem visita nenhuma, exceto o chato do carcereiro dele. A hoje primeira-dama Janja ia no dia dos familiares, no dia dos amigos. No dia da visita dos familiares. Ela ia nesse dia. Depois que ela foi autorizada, né? Que demorou ali 3, 4 meses, não lembro exatamente. Aí ela passou a frequentar no dia dos visitas familiares, mas ela não ficava o tempo todo. Ela ficava menos tempo. Ela ficava 1 hora e meia. E ela ia também uma vez por semana. Uma vez por semana. Somente uma vez por semana. Qual foi a importância que a Janja desempenhou naquele período para o Lula? Eu acredito que tenha sido fundamental, sabe, Guilherme? Porque ela estava fora, mas ela cuidava muito dele preso. Então, o que ela fazia? Toda a roupa dele, ela que cuidava, e um carinho especial que ela tinha por ele era assim: toda tarde, o advogado ia visitá-lo e levava uma garrafa térmica com sopa, que ele gostava de comer alguma coisa, apenas alguma coisa leve à noite, né? Então, levava uma garrafa térmica com alguma sopa. E a Janja que fazia essa sopa e tal. E eles trocavam cartas também o tempo todo. Então eu acho que foi sim fundamental que essa participação dela e esse cuidado que ela teve com ele durante esse período, essa atenção e essa lealdade que teve com ele durante esse período todo, sabe? Qual você considera que foi um dia realmente especial para ele? Eu digo que para você que as quintas-feiras era um dia bastante especial para ele, porque ele recebia visita dos familiares e dos amigos, então ele ficava muito feliz com isso. Mas uma visita específica que ele ficou muito contente de ter recebido, até porque não era costumeira, não era normal era receber, foi a visita da Janja. A primeira visita dela, ele ficou muito feliz de ter visto ela depois de alguns meses já sem contato, né?
Ah, porque a primeira visita dela foi só depois de alguns meses dele preso. Foi, depois de uns 4 meses preso, eu acredito. De 3 para 4 meses. E ele já tinha contado pra você sobre a Janja, sobre ter uma namorada? Já, tinha comentado que tinha uma namorada chamada Janja e tal, e que estava gostando dela e tal, e que pretendia casar com ela futuramente. Já tinha comentado, já assim. Que era, o que o Lula fazia na preso? Ele lia, via televisão? Como é que era essa rotina fora das visitas? O que ele passou a ler bastante, realmente, ele passou a ler, teve um período que ele lia um livro por semana tranquilamente, assim. Então ele gostava muito disso, mas gostava especialmente de ler a respeito da situação política do país e do mundo na atualidade, assim, se atualizar. Ele procurava sempre estar atualizado sobre tudo que estava acontecendo no mundo, que eu achava interessante. Mas ele lia também outras coisas, literatura em geral, e gostava de comentar os livros que ele estava lendo. É uma técnica que ele tem de ler e depois comentar com você, com a gente, sobre o que ele leu, para memorizar melhor, entende? Eu achava isso interessante. Então, às vezes, ele recomendava que eu lesse algum livro para a gente pudesse discutir junto o livro e tal. Às vezes dava certo, mas como a minha atividade era muito intensa, eu não conseguia acompanhar ele na leitura, não, porque ele tinha mais tempo que eu para ler, né? E o que vocês leram juntos? O que nós lemos junto, que eu consegui ler inteiro, porque eu gostei demais do livro, acabei me empolgando e lendo, foi um do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI. Creio que seja o último do Yuval Harari. Mas aí depois eu acabei lendo o Sapiens e o Homo Deus também, que eu achei bem legal. Mas esses eu não sei se ele chegou a ler. Como que foi o dia em que ele recebeu a ordem de soltura, né? Ele chegou a ser emitido um habeas corpus para ele ser solto, e você deve lembrar, foi um dia muito confuso, porque houve uma discussão se seria ou não seria cumprido aquele habeas corpus. Como que isso bateu no Lula naquele dia, e depois a frustração dele não ter sido solto? É, é por isso que eu acho ele um cara bastante pragmático, sabe? Eu não sabia que haveria esse mandado de soltura. Apesar dele saber, na sexta-feira ele já sabia que isso ocorreria e os advogados também. E aí eu até desci para a chácara da minha mãe em Morretes, próximo de Curitiba ali. Eu estava lá quando eu recebi a notícia de que tinha um alvará de soltura para ele. Aí, quanto a ele, depois que tudo se desenrolou e tal, que ele continuou preso e tal, ele disse para mim assim: Chastalo, em momento algum eu acreditei que isso daria certo. Em momento algum. Só teve um momento que eu acreditei que poderia dar certo, a hora que você chegou aqui às 4 da tarde e mandou fazer a mala. Porque realmente teve uma reviravolta naquele dia, foi um dia bastante conturbado. Aí teve uma reviravolta e houve uma nova decisão para que ele realmente fosse solto. Aí eu acreditei também, né? Eu falei, não, agora vai ser solto, agora eu vou subir lá e mandar ele fazer as malas. Aí ele também externalizou isso para mim, que nesse momento eu acreditei que eu seria solto. Aí depois, 1 hora depois, você voltou aqui e falou que não, já estava tudo cancelado novamente. Mas ele não acreditou em momento algum que daria certo essa estratégia. Vocês conversaram muito sobre a história de vida do Lula, sobre passagens dele na presidência, passagens da biografia dele? Ah, conversamos muito. Esse era um assunto de interesse meu, especialmente, né? Eu queria saber dele, assim, pela experiência que ele teve na vida. A minha curiosidade principal com ele era assim, eu queria entender exatamente isso. Como que um cara sai, uma criança sai de uma pobreza miserável e se torna um presidente da República? E depois que eu percebi que ele tinha um discurso muito bom, que a oratória dele é muito boa, que ele convence muito fácil as pessoas sobre os argumentos dele são muitas vezes acatados pelas pessoas próximas a ele e tal. Como que uma criança que sai nessa situação chega nesse ponto? Então, evidente que aí eu procurava explorar isso dele, tentar compreender como que ele administrou, como que ele adquiriu esse conhecimento, quais foram o percurso da vida dele, quais foram os eventos na vida dele que levaram ele a melhorar o discurso, melhorar o diálogo, como que ele tratou disso, como que ele movimentou o corpo dele no mundo, digamos, né? Como que ele agiu para que pudesse chegar onde ele chegou. Isso é um tema que me interessava muito e por isso eu procurava explorar, perguntava muito para ele quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos, onde você poderia mudar, ter feito diferente ou não. E aí a gente ia dialogando assim, e com o tempo ele é muito generoso, gosta muito de conversar,
Aí ele aí ia falando, ia me explicando, isso funciona assim, isso funciona assado, as dificuldades são essa, a dificuldade no Congresso é essa, a dificuldade, entendeu? Então, esse foi uma coisa bastante interessante, assim. Sobre erros e acertos e o que ele poderia fazer diferente, o que que ele te disse? Ele diz assim que ele foi muito bem e que ele poderia ter feito melhor, se ele tivesse tido talvez mais ousadia, mais coragem de enfrentar algumas forças que eram contra a opinião dele e tal. Mas que no geral ele tinha sido bom, que ele tava satisfeito com o que ele conseguiu fazer. Desde que o Lula saiu, ele algumas vezes publicamente ele já falou com muita raiva, às vezes, do Sérgio Moro, dos procuradores de Curitiba. Na prisão, ele falava também com raiva dessas pessoas? Não, sobre o nome das pessoas especificamente não, porque ele sempre falou isso que eu te disse. Ele falava assim: hoje eu tô com raiva. Eu preciso controlar isso para poder passar meu dia bem e administrar o dia com leveza para poder continuar pensando em como sair daqui, como resolver esse problema. É basicamente assim, ele não externaliza assim o nome de pessoas ou especificamente assim, sabe? Qual era a opinião que Lula emitia sobre o governo Bolsonaro? Ele dizia ele dizendo, né, que o presidente Bolsonaro nunca foi visto como alguém relevante para a política. E que aquilo tudo que estava acontecendo com ele era apenas uma maneira de tirar ele e o PT e os progressistas do poder. Era basicamente isso que ele comentava, que não era uma pessoa preparada para ser presidente da República e que, por questões é, socioeconômicas e tal, havia uma parte da sociedade que conseguiu incutir na sociedade o ódio contra o PT e contra ele. Então, por isso que a situação estava como estava. Ele dizia que voltaria a ser presidente, voltaria a se candidatar a presidente? Essa é uma ótima pergunta também. Uma coisa que ele repetia muito, Guilherme, que eu acho isso interessante hoje, né, pelo resultado que aconteceu, mais de uma vez, ele verbalizou para mim o seguinte: ele dizia assim, o Chastalo, eu não quero ser presidente da República, porque eu já fui 8 anos presidente da República, eu acho saudável para a democracia que ocorra uma troca de poder e de formas de pensar o país, de forma de pensar, de ideologia, de forma de pensar o mundo, como que é melhor, eu acho saudável isso. Mas aí ele disse assim para mim um dia, ele falou assim: considerando o que está acontecendo agora, que estão querendo arranhar minha biografia, que foi construída com muito sacrifício, eu vou sair aqui da cadeia e vou voltar a ser presidente desse país. Ele falou isso mais de uma vez lá preso. Eu achei isso interessante pela situação que nós estamos hoje, né? E quando ele falava isso, o que que você pensava? Eu pensava que tudo é possível, né? Inclusive nada. Eu dizia para ele: tudo é possível, inclusive pode acontecer tudo, inclusive nada. Eu dizia pra ele. Porque a situação dele não era fácil, né? A situação dele era terrível. Então era bastante complicado assim acreditar que ele pudesse chegar onde ele chegou aí. E chegou, né? Extraordinário. Que personagens você teve contato que passaram ali por aquela cela visitando o Lula? Guilherme, isso foi muito legal, sabe? Isso foi bacana. Por isso que só fazendo uma pausa aqui, por isso que eu costumo dizer para as pessoas que havia em mim uma mistura de sensações, né? De emoções. Porque ao mesmo tempo que eu achava uma pena, eu achava uma lástima o presidente, o Lula, um pensador progressista, um líder do país, enfim, uma pessoa relevante para o país, está preso. Eu achava lamentável isso, o país nessa condição. E, por outro lado, eu gostava de ter ele preso, né? Eu já tinha condições de conversar com ele e conhecer muitas pessoas que o visitaram, que era sempre pessoas muito interessantes, né? Então, não só os advogados, que são sensacionais todos, o Dr. Greenhalgh, uma figura extraordinária, uma pessoa muito legal, o próprio Zanin, a doutora Valesca, a Gleice Hoffmann, vários outros advogados, todos muito legais. A ex-presidente Dilma também visitou, eu a conheci, e o Haddad, que ia lá semanalmente, né? Mas teve algumas pessoas que visitaram apenas uma vez, que são interessantes, né? Por exemplo, uma que eu gostei muito de ter recebido foi o
filósofo americano Noam Chomsky, que eu já havia lido alguns livros dele, gostava muito da maneira dele enxergar o mundo, da crítica contundente que ele faz para a política externa americana. Eu gosto muito desse escritor. Aí foi muito legal ter recebido ele, o Noam Chomsky. Foi o único cara que eu tietei, na verdade, que eu pedi uma foto para ele. Aí ele gentilmente tirou foto comigo. E, e aí teve também a Monja Cohen, que é uma pessoa que eu admiro, acho muito legal. Teve o Pepe Mujica. Pepe Mujica, um senhor extraordinário, inteligentíssimo, um ser humano incrível. Foi muito bacana. O presidente da Argentina, enfim, muitas autoridades. O Chico Buarque, tive o prazer de conhecer o Chico Buarque, com a esposa. Enfim, teve muitas outras autoridades, assim, autoridades e pessoas, artistas e tal, que eu visitaram, que eu gostei de ter conhecido. De que maneira você descreveria quem é o Lula que você conheceu? Rapaz, é complexo. Porque, assim, uma das características dele que eu achei mais interessantes é a resiliência. Então, eu percebi desde o primeiro momento que ele foi preso que ele sempre tinha um discurso assim: eu sou inocente, eu estou preso aqui politicamente e eu vou sair daqui, eu vou resolver isso aqui. Então, ele é muito resiliente quanto a isso. Então, e ele sempre demonstrou assim muito otimismo. Ele sempre demonstrou ser um cara sempre muito otimista. E outra coisa que ele falava muito, que eu acho bastante interessante para qualquer ser humano, é que quando ele falava assim: hoje eu tô sentindo que eu tô com um pouco de raiva e eu preciso controlar essa raiva porque essa raiva só vai fazer mal para mim e não vai fazer mal para a pessoa que eu tô sentindo raiva. Eu preciso controlar minha raiva para poder pensar racionalmente e estrategicamente sobre como decidir minha vida e como resolver minhas situações. E raiva de quem ele falou? A raiva da situação toda, né? Dele estar preso e tal, dele achar dizer que isso tudo era uma grande injustiça, que isso tudo era só para tirá-lo do jogo político e tal. Por exemplo, para você perceber o profissional o profissional da política que ele é. Quando foi concedido entrevistas, que foi autorizado pelo ministro Lewandowski que ele concedesse entrevistas preso, o que ele passou a fazer? Primeiro ele chamou a equipe dele, o advogado, conversaram sobre quem seria o entrevistador, para qual veículo de comunicação seria dada a entrevista e como é essa pessoa. Então, com o tempo, Guilherme, conforme eles escolhiam para quem ele dava entrevista, ele dizia para mim: hoje eu preciso estudar esse jornalista que vai me entrevistar amanhã. E teve casos de entrevistadores que ele disse para mim: eu fiquei até as 2 horas da manhã estudando esse cara para entender a cabeça desse jornalista, dessa pessoa que vai me entrevistar, para que eu possa entender ele, para que eu possa conversar com ele de uma maneira mais eficiente e eficaz. Então, eu percebia nele um grande profissionalismo, assim, uma grande preocupação em ser profissional no que ele está fazendo, sabe? Isso eu achei bastante interessante. E uma, uma coisa interessante também que eu achava era o seguinte: ele já sabia, quando vem um entrevistador, alguém entrevistar ele já sabia mais ou menos as perguntas que fariam, porque muitas se repetem, né? Então ele praticava comigo, com o advogado ali na cela, ele praticava as respostas para, se me perguntarem isso, eu vou responder assim, 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 assado. Beleza. Aí chegava no dia da entrevista, tive o privilégio de acompanhar todas, né? Aí chegava no dia da entrevista, vinha exatamente essa pergunta para ele. E aí ele respondia, mas respondia de uma maneira diria, mais fraca, ou menos interessante. Aí eu abordava ele na cela, né? Um dia, depois da entrevista, eu falava: ô Lula, aqui com a gente você deu uma resposta para essa pergunta muito legal, cara. Muito bacana, muito convincente, um argumento muito sólido. E lá na entrevista mesmo, a pergunta você não conseguiu responder dessa maneira, ficou meio dúbia a tua resposta. Aí ele brincava e falou assim: Chastalo, apesar de 40 anos de experiência com entrevista e tal, quando liga uma câmera na tua frente, liga aquela luz, raciocínio
diminui a capacidade de raciocínio intelectual e aí você acaba dando resposta, as coisas acabam não vindo e você acaba dando resposta que você não quer e que você acaba se enrolando. Eu achei Quer dizer, interessante vocês isso. estavam quase fazendo um media training com ele, né? É isso, exatamente. A gente fazia isso, porque ele tinha ele tem esse ímpeto, assim. Quando saiu a notícia de que você escreveria um livro, ele disse que não se importava de que você escrevesse, né? Eu acho que é importante você contar essa conversa de vocês, até para as pessoas entenderem também a liberdade que você está tendo de dar essa entrevista e de falar com leveza sobre isso, né? Muito obrigado por essa pergunta. Muito obrigado mesmo. O que acontece? Vou explicar a origem dessa história. Depois de umas 2 semanas do Lula preso, eu comecei a ser questionado assim, antes de ontem, dia tal, quem visitou o Lula? Dia tal, o que aconteceu? E eu não tinha, a minha memória não ajudava muito nisso. Então eu passei a fazer um relatório diário sobre tudo o que acontecia. E aí, 9 horas da noite, 10 horas da noite, a hora que eu estava liberado, eu perdi ali, passava ali uns 10, 15 minutos escrevendo num Word ali qualquer, escrevendo tudo que aconteceu no dia. Quem visitou, o que ele falou, o que nós conversamos. Porque comecei a achar relevante as coisas que ele falava e as estratégias que aquilo que ele estava pensando sobre o momento do país e tal. Eu comecei a anotar tudo isso, anotar o que ele falava, anotar a percepção que ele estava tendo sobre a atualidade do país, a atualidade do mundo e tal. Comecei a fazer as anotações diárias para isso. Eu fui bastante disciplinado nesse aspecto porque são poucos dias que eu não escrevi, entendeu? Então, chegou ao final, quando ele foi solto, eu tinha um material ali de aproximadamente 800 páginas. Aí eu comentei, pô, isso aqui, eu comentei com a minha esposa e tal. Aí eu até comentei, isso aqui pode dar um livro, se eu tomar, claro, certas cautelas, certos cuidados, né? Para não expor coisas pessoais, para não expor a própria instituição. E aí acabou saindo na imprensa, eu não lembro quem que perguntou para mim, algum jornalista perguntou sobre isso, sobre você escrever um livro, até porque o Leonardo Padura, o Leonardo? Enfim, uma das visitas do Lula falou isso para mim, falou assim, ô Chastalo, você está vivendo um momento histórico aqui. Você tem obrigação para a história de você escrever o que está acontecendo aqui. E aquilo já me acendeu aí essa luz, né? Porque, pô, eu já tô escrevendo um relatório para que eu tenha acesso a informações do passado. Se eu melhorar isso aqui, acrescentando as falas do Lula, acrescentando algumas coisas, pode ser que seja viável alguma coisa realmente. E a partir daí, quando ele saiu, só para terminar, né? Quando ele saiu da cadeia, a gente teve um encontro, alguns meses depois. Nós tivemos um encontro em São Paulo, onde nós almoçamos juntos. E aí ele falou comigo, falou, senhor Chastalo, saiu na imprensa que você está pretendendo escrever um livro sobre o tempo que eu fiquei presa lá com você? Eu achei a pergunta dele bem direto, como ele sempre foi, direto. Eu falei, presidente, então tem muita gente que está perguntando se eu vou escrever ou não, se eu posso escrever, se eu tenho condições de escrever alguma coisa que eu acho importante para a história, que fique registrado isso e tal, e você é o único cara que pode falar porque você que mais conviveu com ele e tal. Esses eram os argumentos. Aí eu falei para ele assim, o que você acha? A resposta dele foi bem assim. Eu falei, ô Chastalo, se escreva o que você quiser. Se você quiser falar mal de mim, você fala. Se você quiser falar bem de mim, você fala. Eu não tenho direito de censurar você em absolutamente nada, porque eu sou um cara democrático e republicano. Você faz o que você quiser. Essa foi a resposta dele. O último contato dele comigo foi quando ele já tinha sido eleito, e aí ele telefonou para mim para saber alguma coisa aqui sobre o Peru, sobre a situação do ex-presidente Castilho e tal. Aí ele ligou para mim para conversar um pouco sobre isso. Foi o último contato que eu tive com ele. Normalmente ele ligava para mim, sabe quando? No meu aniversário, que é 10 de fevereiro. Mas por que ele lembra do 10 de fevereiro? Porque, por coincidência, 10 de fevereiro é o dia do aniversário do PT, né? Ah, tá. Aí quando ele vai na comemoração do PT, o cérebro dele é ativo e ele fala, pô, hoje é o aniversário do Chastalo. Aí ele pede para telefonar para mim para dar um oi só e parabenizar e tal. Chastalo, muito obrigado pelo seu tempo, pela confiança, pela franqueza nas respostas. Estou ansioso para ler o livro
Eu que agradeço você, Guilherme, o pessoal, toda a equipe tua aí, do Metrópolis, eu que agradeço e estou sempre à disposição aí para conversar com você, aquilo que você precisar. Tranquilo? Muito obrigado você aí. E fique sempre ligado aqui no quadro de entrevista da coluna, que eu sempre vou trazer conversas interessantes para você.